Continuando os nossos exercícios de termoquímica utilizando a lei de Hess, o exercício de número 3 diz assim: o monóxido de nitrogênio pode ser produzido diretamente a partir de dois gases que são os principais constituintes do ar atmosférico, por meio da reação representada abaixo. Então, eu já tenho um processo e eu já tenho o valor de ΔH de número 1 em azulzinho. Aí ele continua. O monóxido de nitrogênio pode ser oxidado, formando o dióxido de nitrogênio, um poluente atmosférico produzido nos motores a explosão. De novo o processo, mais um segundo valor de ΔH. Tal poluente pode ser decomposto através do processo e esse processo eu não tenho o valor do ΔH. Então, enfim, esse processo vai liberar ou absorver energia? Que valor? Então, de novo, é uma questão de lei de Hess, e a lei de Hess a gente sempre deve começar pela equação que está sem ΔH. Esse ΔH verde eu quero descobrir. Como eu vou chegar? Eu começo por essa equação, procurando cada substância nas equações de cima. Nas equações de cima eu tenho processo 1 como uma primeira etapa, processo 2 com uma segunda etapa. Nessas equações eu vou mexer até chegar na equação final que está sem o valor do ΔH. Então, procurando, eu tenho NO2 gasoso na primeira ou segunda equação. O NO2 está aqui, ó. Está na segunda. O que eu tenho que fazer com essa segunda equação? Ele precisa ser um reagente e aqui ele está do lado direito, ele é um produto. Então, eu preciso trocar de lado. Então, a equação de número 2, essa daqui, eu devo trocar, inverter a ordem dela. E inverter a equação significa inverter o valor, o sinal do ΔH. A quantidade, aqui precisava de 2, lá eu tenho 2. A quantidade eu não preciso mexer. Muito bem, continuando. O que mais que eu preciso? Olho lá na equação, preciso encontrar o N2. O N2 gasoso tá lá na primeira, ó. Aí eu devo comparar. Preciso que ele seja um produto. Lá ele é um reagente. Então eu preciso trocar de lado. Também vou precisar inverter a equação 1. Quantidade. Aqui é 1 mol, lá eu tenho 1 mol. Então a quantidade eu não preciso mexer. Então, fazendo isso, a primeira eu vou inverter a equação e o sinal. Então, vou deixar assim, a equação 1 invertida. Como vai ficar a equação 1 invertida? O NO vai para o reagente, quantidade 2 mols. Produto, eu tenho o N2 gasoso, mais o O2 gasoso. Vocês perceberam que eu tinha O2 na equação que eu quero chegar, e eu nem comentei dele. Se eu já acertar as duas substâncias aqui, o O2 que aparece nas duas vai acabar chegando na quantidade que eu preciso. Continuando. Aí eu troquei de lado, joguei o NO para os reagentes e o restante para os produtos. Esse ΔH de número 1, que tinha o sinal positivo, vai ficar com o sinal negativo, menos 180 kJ. A segunda equação, vou trocar de lado também. Então, o Na2 vem para os reagentes. Que quantidade? 2 mols. Para os produtos, para o lado dos produtos, eu tenho 2NO gasoso,
mais O2 gasoso. Inverti a equação, vou inverter o sinal do ΔH. Era menos, vai ficar mais 114 kJ. Pego as duas equações e vou somá-las. Percebo se tem alguma coisa em comum. Tenho 2NO, 2NO, cancela. O restante eu vou copiar. 2Na2, gasoso, reagente, formando o N2, e eu tinha mais alguma coisa em comum, o oxigênio, só que do mesmo lado, 1 mol mais 1 mol, total 2. A equação que eu cheguei, eu tenho que conferir a equação, se a equação que eu cheguei é exatamente a equação que eu precisava chegar. Então, a gente percebe que a equação é exatamente essa. Então, portanto, basta somar os dois valores de ΔH, 1 e 2, que você vai chegar no ΔH final desse processo. No caso, deve dar quanto a soma disso? Menos 66 kJ. Muito bem. Esse valor, menos 66 kJ, o que a gente vai ter? Bom, ele está falando se o processo absorve ou libera energia. Bom, vai liberar. E vai liberar um valor de energia menos 66, maior que 114 ou menor que 114? Menor. Então, a gente não precisaria efetivamente fazer o resultado exato. Precisaria saber se é maior ou menor que 114. Ok? Muito bem. Continuando a nossa sessão de exercícios de lei de Hess, temos o exercício de número 4, que diz o seguinte. Muito bem. A reação de redução do óxido de cobre 2 pelo grafite pode ser representada pela equação 1. Então, a equação 1 tem o processo, mas não tem o ΔH. Dados, as equações 2 e 3 mostram os valores de outras reações, com um ΔH de valor menos 39 e o outro de valor menos 93. Então, o que nós temos agora? Dois processos com ΔH e esse está sem. Então, continuando na mesma ideia. Bom, aquela equação que eu não tenho ΔH, eu vou procurando cada substância. Preciso 2CuO. Vou encontrar essa substância na equação 2 ou na equação 3? Ah, tá aqui, ó. Encontrei. Aí eu comparo. O que eu tenho que fazer com essa equação? A substância precisa ser reagente, aqui é produto. Então, vou precisar trocar de lado. Aqui precisa de 2 e aqui embaixo tem 1. Então, essa equação ela vai precisar ser invertida, trocar de lado. E, além disso, preciso multiplicar por 2. Continuando. Aí, além disso, eu preciso de carbono. E esse carbono sólido eu encontro na... Aqui é cobre, aqui não, na terceira. Encontrei. Comparo. O que eu tenho que fazer com ele? Bom, esse carbono aqui, ele está... Olha lá. Do lado esquerdo. E aqui ele também está. A quantidade. 1 mol. E aqui também tem. Então, ele está exatamente como eu quero. Portanto, essa equação 3, eu não preciso fazer nada com ela. Só vou manter o processo. Então, agora, pega a equação 2, inverte, multiplica por 2. Passa para reagente. O óxido de cobre 2, dobrou a quantidade. Passou para os reagentes. O cobre, quantidade 2.
Dobrei o oxigênio, ficou 1O2. O ΔH, que era menos 39, inverteu, ele vai ficar positivo. E dobrando esse valor, 78 a unidade equilocal. A segunda, só vamos manter. Então, a segunda não, a terceira, né? Carbono sólido mais O2 gasoso, dando CO2 gasoso, ΔH mantido o valor do jeito que ele tá, menos 93 quilocal. Pega as duas, soma, vamos ver se dá para cancelar alguma coisa. Deixa eu ver, eu tenho aqui o CO, do lado de lá não tem, não pode cancelar. Eu tenho aqui o cobre, mas lá eu não tenho. Eu tenho o oxigênio, esse sim, ó, reagente com produto, cancela. Sobrou 2 CO sólido, mais carbono sólido, formando 2 cobres no estado sólido, mais o CO2. Aí você vai dar aquela conferida, se a equação que você chegou é igual àquela que você queria, é perfeito. Então, pega os dois valores de ΔH, soma e é só alegria. Eba, quanto que dá isso daí? Menos 15 quilocal. Enfim, nós vamos para mais 2 exercícios de cálculo de ΔH e o processo continua semelhante. Tenho as reações 1 e 2 com valores definidos de ΔH. Com base nessas informações, eu quero saber qual é o valor da vaporização de 1,8 quilogramas de água no estado líquido. E aí, então, esse eu preciso saber o ΔH. Mesma coisa. Não se importe no primeiro momento com essa massa. Pense no cálculo do ΔH. Preciso de água líquida. Eu encontro na equação 2. Comparo. O que eu tenho que fazer com essa equação 2? Ela é reagente, ela é produto. Então, eu vou ter que pegar essa equação 2 aqui, ó, trocar tudo. Inverter a equação 2. Preciso. Água, vapor do lado direito. Eu tenho na primeira, já é lado direito e está na quantidade que eu quero. Vou manter esse processo. Então, a primeira a gente vai manter, a segunda vai inverter. Então, vou fazer aqui do lado, ó, bem pertinho. H2 gasoso, mantendo a primeira, mais meio A2 gasoso, formando água, vapor, 1 mol. ΔH, vou manter o valor, menos 242 kJ. A equação 2 eu vou trocar de lado. Trocando de lado, invertendo. Joga para os reagentes água líquida, joga para o lado dos produtos. H2 gasoso mais meio O2 gasoso. Inverteu, inverte sinal. Mais 286. Soma as duas. O que eu consigo cancelar? Eu tenho hidrogênio, reagente produto. Oxigênio, reagente produto. Sobrou água, estado líquido, água, estado vapor. Quer dizer, você está passando, apenas mudando o estado físico, e líquido para vapor eu preciso aquecer. Se eu preciso aquecer, isso aqui precisa absorver energia. Quanto que vai dar esse resultado? Mais 286 menos 242. Quem é maior? O positivo. Processo endotérmico. Ganha energia. Lógico, eu preciso esquentar a água para passar para o estado de vapor. Então, isso daqui deu um resultado, mais 44, a unidade que está lá, quilojoule. Então, se fosse só um exercício de cálculo de ΔH, estaria pronto. Agora, ele pede um pouquinho mais. É uma estequiometria. Ele fala, olha, 44 kJ é para transformar 1 mol de água. Então, se eu estiver transformando 1 mol de água, o
que, aliás, 1 mol de água, somando, equivale a massa de 18 gramas, o ΔH vai ser esse que está aí determinado. Qual que é o valor dele? 44 positivo. Então, eu posso falar, olha, precisa ganhar, absorver 44 kJ de energia. Mas você quer transformar, como está dizendo no enunciado, 1,8 quilogramas. Então, 1,8 quilogramas equivale a massa de 1.800 gramas. Então, a energia será outra, x vezes x. X vezes, aqui ó, de 18 para 1.800, eu multiplico por quanto? Por 10 por 100. Então, ali vai ser multiplicado por 100 também. Esse valor, 4.400 kJ de energia, é a quantidade que precisa ser absorvida para ter essa transformação de 1,8 kg de água. E o último exercício da nossa série, resolução de exercícios lei de Hess, tem um outro exercício com ΔH1, ΔH2, ΔH3. Eu tenho 3 valores de ΔH e uma equação que eu não tenho. Então, a única diferença é que no lugar de 2 equações, eu tenho 3 equações como base. Não tem problema. Vamos lá, parte a parte. H2S, aonde eu encontro? Encontro aqui na primeira. O que eu tenho que fazer com essa primeira? Ele é reagente, lá ele está produto. Então, essa primeira tem que trocar de lado. Vou inverter. Inverter a primeira. O que mais? O oxigênio. O oxigênio eu tenho na primeira, aqui de baixo para cima, né? Eu tenho na segunda, eu tenho na terceira. 2 lugares. Vou desistir dele. Vou tentar acertar o outro cara. O outro composto é o SO2. E eu encontro na segunda equação. A segunda, comparando, ele é produto e a quantidade está igual. Então, eu não preciso mudar nada nela. Vamos deixá-la como está, mantendo o processo. E aí, eu preciso de água. Então, essa água aqui, ó, H2O, eu encontro na terceira. Ela tá do lado direito, do lado que eu quero e quantidade que eu quero. Então, basta deixar a equação como está. Muito bem. A partir daí, nós vamos fazer o processo. A primeira invertida. Vou fazer aqui embaixo com mais espaço. Vou inverter tudo. H2S, gasoso, formando H2, mais enxofre. Inverter, eu troco o sinal. Lá era menos, vai ficar mais 21 kJ. Aí, a segunda e a terceira, você só vai copiar, manter do jeito que está. Mantendo do jeito que está, você deve chegar na equação final. Então, o segundo ΔH deixa do jeito que está, menos 297. Então, primeiro inverti, segundo teve manutenção dele. E o último, a gente vai manter também. Mantendo o processo, vai manter o valor do ΔH3 menos 242 kJ. Pega as 3, soma e vai ver aonde você vai chegar. Consegue cancelar alguma coisa? Deixa eu ver. Eu tenho aqui esse enxofre produto como reagente. Eu tenho hidrogênio produto, lá embaixo reagente. E o resto, eu acho que eu tenho que agregar, somar. Então, tenho aqui H2S, que sobrou. Vou somar 1 mol mais meio dá 3 sobre 2. 1 mol e meio de oxigênio, formando SO2, gasoso, mais água gasosa. Essa equação é o que eu quero? É, que ótimo. Então, pega tudo isso, soma, você tem o ΔH final do processo.
esse ΔH final deve dar menos 518 kJ de energia. Resposta, letra E. Gostaram de lei de Hess? Então agora vocês têm exercícios para se divertirem. Resolvam, trabalhem. E vamos para a próxima aula, próxima etapa de cálculo de ΔH daqui em uns dias. Bons trabalhos, um abraço, fiquem bem.